Vamos considerar agora que a agência de viagens nos solicita um ranking de todos os países de acordo com a quantidade de atrações turísticas que oferecem. Ou seja, precisamos obter uma lista similar a esta, onde podemos ver todos os países, ordenados do maior para o menor pela quantidade de atrações que têm registradas. Como vemos, cada linha corresponderá a um país, do qual se mostrará seu identificador, seu nome e a quantidade de atrações turísticas que possui. Mas o problema aqui é que temos que ordenar esta informação de acordo com este último valor, que não está na base de dados. Temos que calculá-lo. Como podemos então resolver esta lista? Uma opção, aplicando os conceitos que já sabemos, seria definir um atributo fórmula no nível da estrutura da transação country, e depois realizar um for each com country como transação base, e ordenando do maior para o menor por esse atributo calculado. Recordemos que os parênteses no ou nos atributos indicados na cláusula order definem uma ordem inversa, que neste caso seria do maior para o menor. Esta solução é totalmente válida, mas é válido também resolver um requisito sem a necessidade de adicionar novos atributos a uma transação somente com a finalidade de resolver uma determinada consulta. Então, vamos resolver esta solicitação de outra forma, adicionando novos conceitos que serão muito úteis para casos mais complexos. Comecemos então a falar dos tipos de dados estruturados. Até agora, temos empregado sempre tipos de dados simples. Definimos atributos e domínios de tipo numeric, de tipo character, date, image e etc. Se, por exemplo, queremos agora guardar em variáveis o identificador e nome de um país, então precisamos de duas variáveis. Mas vamos ver a seguir que também temos a possibilidade de ter tipos de dados compostos. Um tipo de dados composto permite armazenar vários dados juntos, em uma única variável. Para colocar de uma forma simples, é como juntar várias variáveis simples e agrupá-las sob um nome. Um tipo de dados estruturado é criado através de um objeto genexus deste tipo. O tipo de dado criado somente poderá, então, ser atribuído a uma variável, nunca a um atributo. No genexus, vamos então criar um objeto de tipo SDT. E colocamos como nome SDT Country. Esclarecemos que lhe colocamos o termo SDT na frente porque não podem existir dentro da mesma KB uma transação e um tipo de dado estruturado com o mesmo nome. Recordemos que já temos a transação Country. Por enquanto, queremos somente salvar o identificador e o nome dos países. Então, definimos esses itens ou esses membros na estrutura. ID, de tipo numérico, e name, de tipo character. Salvamos, e para esta definição que acabamos de fazer, Genexus criou o tipo de dado SDT Country. Portanto, já podemos começar a criar variáveis baseadas nesse tipo de dado. A pergunta que fazemos agora é: como podemos carregar valores em uma variável estruturada? Bem, já criamos um procedimento para listar os países. Então, vamos para o source para ver como podemos carregar valores. A primeira coisa que devemos fazer é definir uma variável. Então, vamos para a aba de variáveis e vamos definir a variável de nome country_item. Baseada no tipo de dado SDT Country. Voltemos ao source e, como primeiro exemplo, vamos carregar os dados da França, e faremos isso de forma manual. Observemos que ao digitar a variável country_item e pressionar a tecla do ponto, já podemos ver os itens que compõem o tipo de dado. Vamos carregar então o ID 1, que corresponde à França, e o nome França. Dessa forma, carregamos a variável de forma manual.
Outra opção seria através de um for each, posicionando-nos no registro correspondente à França e carregamos então a variável country item, com o valor de country ID para o item ID e com o valor de country name para o item name. Vamos ao layout. Inserimos a variável, que vemos que é estruturada, e, portanto, vamos adicionar no print block tanto o item correspondente ao ID como ao nome. E executamos. Pressionamos F5. Bem, vejamos agora que quando a estrutura que queremos criar coincide totalmente ou em parte com a estrutura de uma transação, podemos arrastar essa transação sobre a estrutura do SDT, sem medo de gerar qualquer tipo de ambiguidade, já que GeneXus pode distinguir que uma coisa são os atributos da transação e outra são os itens de um SDT, embora seus nomes coincidam. Recordemos que um tipo de dado estruturado pode ser atribuído somente a variáveis e não a atributos. Observemos também que a estrutura de um SDT pode tornar-se muito complexa. Aqui, por exemplo, cada país tem uma coleção de cidades, e se vê claramente que os tipos de dados dos membros do SDT provêm dos atributos. Vamos pensar agora no seguinte: e se precisamos guardar uma coleção de países? Como podemos fazer isso? Temos duas opções. Uma é definindo o nosso SDT como uma coleção, e para isso, basta marcar essa caixa que diz isCollection. Desta forma, ao gravar as alterações, GeneXus criará o tipo de dado SDT Country para a coleção e o tipo de dado SDT Country.SDT Country Item para o elemento da coleção. Outra forma é deixar o nosso SDT como o definimos originalmente e marcar a coleção no nível da variável definida. No próximo vídeo, falaremos detalhadamente sobre as variáveis coleção. Não enviaremos ainda estas definições para o GeneXus Server, porque o requisito solicitado não está concluído. Faremos isso ao finalizá-lo nos próximos vídeos.